Cumprimento todos e todas. Agradeço em nome da Direção-Geral da Educação a vossa presença. Dar-vos conta que é com muita satisfação que, sessão a sessão, voltamos a ter aqui as mesmas caras. Portanto, elas repetem-se, alguns são novos, mas a grande maioria continua aqui presa ao ecrã. E eu, correndo o risco de me repetir, correndo esse risco, tenho que o fazer. Eu penso que, e continuo a defender essa a minha convicção, a vossa disponibilidade para estar aqui sessão a sessão está intimamente relacionada com a qualidade, a competência com que a equipa do Banco de Portugal tem abordado as diversas temáticas, sessão após sessão. É essa a minha convicção e, portanto, eu não consigo demover-me dela. E eu acrescentaria que a qualidade e a competência que eles imprimem em todas as sessões, há de facto muita generosidade da parte da equipa e estamos por isso, a Direção-Geral da Educação, muito grata pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. Eu agora vou fazer um exercício, se me permitirem e se me fosse possível resumir numa frase aquilo que é a minha percepção destas sessões, eu diria que a equipa tem apresentado conteúdos e conceitos estruturantes, fundamentais, sobre temáticas muito diversas, mas tem, e isto eu friso, mas tem também conduzido, ou tem-nos conduzido uma espécie de visita guiada ao mundo das estatísticas do Banco de Portugal. E este aspecto para mim é muito relevante, permitam-me que eu diga e que o sinta. E é tão relevante porquê? Porque eles nos ensinam a procurar e como procurar mais informação. E isto é importante para mim, é importante para cada um de vós e é também muito importante para os nossos alunos. E eu espero que cada um de vós realize com eles esta visita, que os capacite para, de alguma forma, irem também à procura do conhecimento, da informação, não só, e porque lhes é relevante neste momento, mas será seguramente para o futuro. E eles ficarão assim capacitados para, enfim, no futuro também continuarem a consultar as estatísticas do Banco de Portugal. Eu não me alongaria muito mais nestas considerações iniciais, porque dar a voz, dar a palavra aos especialistas. Nós temos hoje para nos falar do déficit e da dívida das administrações públicas dois especialistas em finanças públicas, o Dr. Filipe Moraes e o Dr. Gonçalo Duarte, e a moderar a sessão, como já se tornou habitual, a doutora Lígia Nunes. Muito boa tarde a todos, uma boa sessão de trabalho e eu tenho a certeza, estou em crer que esta não será seguramente a última vez em que nos vemos por aqui. Doutora Lígia, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rosália. Muito boa tarde a todos. De facto, nós já começamos a sentir-nos um pouco em casa. É bom voltar a ver as vossas caras e é bom saber que podemos contar com a vossa presença e com a vossa participação, que eu gostaria muito de agradecer. Este é, de facto, o quarto webinar que realizámos ao longo deste ano letivo de 2020 e 2021, sempre numa perspectiva de vos ajudar, de vos conduzir nesta viagem através de diferentes temas estatísticos que temos explorado, sempre numa perspectiva também de vos mostrar conteúdos que são preparados não só pelo Banco de Portugal, mas também por outras autoridades estatísticas nacionais e internacionais e que de alguma forma podem ser levados para a sala de aula, para contexto de sala de aula. Justamente porque percebemos a importância e queremos trabalhar nisso também convosco, a importância de dar essas ferramentas aos nossos alunos, torná-los independentes na procura, melhorar o espírito crítico num mundo cada vez com mais fake news, e isso é de facto uma das grandes preocupações e é uma das linhas que nos move e que nos motiva a realizar estas sessões. Hoje, como a doutora Rosália já disse, nós vamos falar das estatísticas das administrações públicas, vamos abordar a dívida pública, vamos abordar o déficit orçamental e vamos também falar da importância destas estatísticas em contextos nomeadamente de crise, como foi o contexto da crise financeira de 2010 a 2014 ou mesmo o atual contexto de crise pandémica que vivemos.
E eu também não vou tomar muito mais lugar, porque a palavra será dada ao Filipe e ao Gonçalo, que nos vão conduzir nesta viagem pelo mundo das estatísticas das administrações públicas, mas gostaria de vos deixar só algumas notas muito práticas, são as mais aborrecidas da sessão e, portanto, eu vou despachá-las rapidamente. Como eu comecei por vos dizer, este é o quarto webinar que realizámos este ano letivo. Nós já abordámos os conceitos da contabilidade nacional, da balança de pagamentos, as estatísticas monetárias e financeiras e a política monetária. Todas as sessões são gravadas e os webinars podem ser revistos no canal do YouTube da DGE ou do Banco de Portugal, e nós vamos deixar o link agora no chat aqui da sessão, por isso todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar connosco podem sempre rever os webinars. Da mesma forma, também, como temos feito em todas as sessões anteriores, a apresentação será disponibilizada a posteriori, através do e-mail, e será sempre uma versão mais alargada daquilo que vamos partilhar hoje convosco. Todos os slides, todos os gráficos, todas as tabelas têm depois um link direto à fonte de informação para vocês poderem explorar e atualizar em função também das vossas necessidades e dos vossos interesses. No entretanto, entre um webinar e outro, nós vamos também ter muito gosto em continuar a falar com cada um de vós. E por isso vamos também deixar um link para um questionário de cedência de dados ao Banco de Portugal, com o objetivo de podermos comunicar convosco conteúdos ou outros eventos que possam vir a ser realizados e que possam ter interesse também para as vossas dinâmicas enquanto professores. E sem mais demoras, passo então a palavra ao Filipe e ao Gonçalo. Filipe, acho que és tu que começas. Até já então. Muito obrigado, Lígia, pela introdução. E obrigado a todos pela presença e pelo interesse que manifestaram aqui neste webinar, no qual, como já foi adiantado, iremos dar a conhecer melhor dois dos principais indicadores do desempenho de uma economia, e que são o déficit das administrações públicas e a dívida pública, isto enquadrado num conjunto mais vasto de estatísticas que habitualmente divulgamos e que são as estatísticas das administrações públicas. Eu vou já começar a partilha do ecrã. E, de facto, aqui os resultados das estatísticas das administrações públicas estão sempre muito presentes na nossa vida e despertam em nós alguma atenção em particular, dado nomeadamente os efeitos que podem ter nas nossas finanças pessoais. Daí que notícias como as que aqui apresentamos sobre a dívida das administrações públicas ou sobre o déficit nos sejam relativamente familiares e revelem bem a importância de apresentarmos boas estatísticas das administrações públicas. Bom, mas em primeiro lugar comecemos por enquadrar o setor das administrações públicas ao nível da sua definição e organização por subsetor e das principais estatísticas que também divulgamos neste domínio aqui pelo Banco de Portugal. As administrações públicas são um dos setores identificados nas contas nacionais, conforme já foi apresentado num dos webinars anteriores, e desempenham um papel muito importante na economia. Musgrave, naquela que viria a ser a sua principal obra, a Teoria das Finanças Públicas, que foi publicada em 1959, identificou as três principais funções económicas das administrações públicas. A primeira das quais é a função de afetação dos recursos, que está relacionada com o papel das administrações públicas na promoção de ajustamentos na afetação de recursos, isto para satisfazer as necessidades sociais essenciais, nomeadamente através do fornecimento de bens públicos ou semipúblicos. E aqui temos o caso das estradas, a segurança ou a educação, que é um tema mais caro aqui entre nós. Pela função de distribuição, as administrações públicas utilizam os impostos, as transferências, os subsídios, entre outros instrumentos, isto para promover uma repartição de rendimentos e da riqueza mais justa. E, por fim, na função de estabilização, procura-se promover a manutenção de um crescimento sustentado, promovendo o emprego, o desenvolvimento, isto dada a incapacidade do mercado em assegurar o cumprimento destes objetivos. Estas funções desempenhadas pelas administrações públicas fazem
com que tenham interações com a generalidade dos setores da economia. Este esquema ilustra de forma bastante simplificada as relações das administrações públicas com os restantes setores da economia. Por exemplo, as administrações públicas cobram impostos, contribuições sociais às empresas, mas também concedem subsídios. Por exemplo, o layoff atribuído no âmbito da pandemia que assistimos recentemente. Face às famílias, as administrações públicas assumem um papel de empregadores e, como tal, pagam salários e também cobram impostos e contribuições sociais. E podemos aqui também ter outro tipo de relações, por exemplo, através da captação de poupanças das famílias pela emissão de certificados de aforro. Com as sociedades financeiras, por exemplo, com os bancos e numa ótica mais financeira, podem constituir depósitos junto de bancos ou podem pedir empréstimos também aos bancos e, obviamente, também cobram impostos e contribuições sociais às sociedades financeiras. As administrações públicas de um país também têm relações com entidades do resto do mundo, seja, por exemplo, pela obtenção de financiamento externo, seja pelo recebimento, por exemplo, de fundos da União Europeia. Relativamente a este esquema, eu gostava ainda só de referir que as administrações públicas não devem ser confundidas com o total do país, ou seja, são apenas um dos setores da economia nacional. No entanto, e dadas as especificidades das atividades que desenvolvem e as próprias funções que desempenham, são apresentadas separadamente do resto dos setores da economia. Bom, mas afinal, o que é o setor das administrações públicas, que já referi aqui algumas vezes? As administrações públicas, desde logo, englobam todas as unidades institucionais cuja função principal consiste em redistribuir o rendimento e a riqueza nacional, e também por todas as outras entidades que são controladas pelas administrações públicas, mas cuja função principal consiste em fornecer bens e serviços à comunidade e às famílias, isto numa base não mercantil. E neste caso existem dois conceitos muito importantes que importa reter na classificação de entidades públicas. O controlo, que é basicamente a capacidade das administrações públicas de determinarem a política geral das entidades, e a natureza não mercantil destas entidades. E neste caso, as entidades não mercantis são aquelas que são financiadas principalmente por pagamentos obrigatórios feitos por outras entidades de outros setores e não por preços cobrados no mercado, dado que cobram preços nulos ou não significativos. Ou seja, estas entidades têm vendas ou rendimentos que cobrem menos de metade dos seus custos de produção. Neste slide apresentam-se alguns exemplos de entidades que estão incluídas no setor das administrações públicas, algumas das quais com estatuto empresarial, que são as empresas públicas que não cumprem o critério de mercantilidade, como o caso do Comboios de Portugal ou da RTP. E temos outras entidades sem estatuto empresarial, como por exemplo a Segurança Social, a Câmara Municipal de Lisboa, também aqui presentes. O setor das administrações públicas divide-se em 3 subsetores. Isto é uma organização que depende das competências que são atribuídas a cada entidade das administrações públicas. Temos, desde logo, a administração central, que inclui as entidades que têm competência sobre a generalidade do território nacional, ou então que se encontram na dependência destas entidades. E aqui temos o exemplo do Estado, de todos os serviços administrativos do Estado, empresas públicas detidas pelos órgãos da administração central, como estes casos que aparecem aqui. Na administração regional e local, incluem-se as unidades cuja competência não é tão abrangente e que apenas se estende a uma parte do território nacional, uma parte local. E aqui falamos das regiões autónomas, dos Açores, da Madeira, das autarquias e de todas as outras unidades de âmbito local, freguesias, empresas públicas tidas pelas autarquias. E por fim temos os fundos da Segurança Social, que englobam entidades cuja principal atividade consiste em conceder prestações sociais, pensões de velhice, pensões de reforma, de desemprego,
E a sua principal fonte de financiamento são as contribuições obrigatórias. E aqui temos o caso bem conhecido da Segurança Social. Importa aqui destacar que é sobre este conjunto de entidades que são calculados os principais indicadores das estatísticas das administrações públicas. Isto porque muitas vezes o conceito de administrações públicas é confundido com o do setor público. O conceito do setor público é mais abrangente, dado que para além das administrações públicas engloba também todas as outras entidades que são controladas pelas administrações públicas, mas que apresentam as características de produtores mercantis. Estas, digamos, sociedades públicas podem pertencer ao setor das empresas, nos casos em que se dedicam principalmente ao fornecimento de bens e serviços a preços de mercado, e temos o caso da TAP, Carris, ou podem prestar serviços financeiros, estando nesses casos classificadas no setor institucional das sociedades financeiras, como o caso da Caixa Geral de Depósitos ou do Banco de Portugal, embora aqui no caso do Banco de Portugal não exista esta componente de mercantilidade, uma vez que, mas em termos estatísticos convencionou-se que os bancos centrais deviam ser classificados no setor público, que não administrações públicas. Filipe, eu vou interromper-te. De facto, é muito interessante esta distinção entre administrações públicas e setor público, e ao longo desde que iniciámos esta apresentação, temos sempre falado em administrações públicas, mas no dia a dia a palavra que mais ouvimos é Estado. Estado e administrações públicas é o mesmo conceito? É indiferente usá-lo ou são conceitos diferentes? Obrigado, Lígia. Bom, na realidade são conceitos diferentes. O Estado é apenas um subconjunto da administração central e refere-se genericamente aos serviços da administração direta das administrações públicas, o que engloba, por exemplo, os ministérios, as estruturas temporárias que têm uma atividade circunscrita no tempo, ou outros serviços da administração direta do Estado, por exemplo, as direções gerais e as secretarias gerais. As administrações públicas incluem, para além deste grupo central de entidades, todas as restantes entidades que cumprem as funções que vimos anteriormente, ao nível da redistribuição da riqueza e da produção não mercantil de bens. Daí que a utilização indiferenciada destes dois conceitos, em termos estatísticos, não seja correta. Obrigada. Nesta apresentação iremos centrar-nos na caracterização do saldo das administrações públicas em contas nacionais e da dívida pública, quer ao nível da sua definição metodológica, evolução temporal nos últimos anos e de uma comparação internacional ao nível dos países europeus. Vamos também mostrar quem são os principais financiadores da dívida pública portuguesa e quais os subsetores das administrações públicas com mais dívida e com mais déficit. Caso tenham interesse, deixamos aqui também uma lista de informação que habitualmente divulgamos no portal das estatísticas do banco, no BPStat, como a execução orçamental, que é compilada mensalmente pela Direção-Geral do Orçamento e basicamente refere-se à mesma realidade que o saldo das administrações públicas, embora através de metodologia distinta. Divulgamos também a informação do financiamento das administrações públicas, que é um indicador mensal, também muito importante para avaliar a situação financeira das administrações públicas, bem como as contas financeiras das administrações públicas e também informação sobre o impacto no déficit e na dívida das medidas de apoio ao sistema financeiro, isto desde a última crise financeira. Temos também uma área dedicada ao endividamento do setor público não financeiro, ou seja, do endividamento das administrações públicas e do resto do setor público não financeiro. Começando então pelo saldo das administrações públicas, o saldo das administrações públicas é um dos principais indicadores mais relevantes para avaliar a saúde financeira do setor das administrações públicas e também do país. Isto porque a existência de desequilíbrios significativos e persistentes ao nível orçamental pode levar também a desequilíbrios noutras áreas da economia. Para além disso, como sabemos, a acumulação de déficits orçamentais pode mesmo conduzir a um aumento da dívida pública.
O saldo das administrações públicas pode também ser designado como saldo orçamental ou saldo das contas públicas, são tudo conceitos semelhantes, e é calculado de acordo com o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, que é um regulamento europeu e permite uma utilização de uma metodologia harmonizada a nível europeu, isto para que haja comparabilidade dos dados entre os vários países. Uma perspectiva não financeira ou real, se quisermos, o saldo das contas públicas pode ser calculado através da diferença entre receitas e despesas, isto ao longo de um ano. No caso das receitas, conseguimos identificar bem as principais, são os impostos. Do lado das despesas, também conseguimos identificar as remunerações pagas, por exemplo, aos funcionários públicos, mas veremos melhor mais à frente a composição das receitas e das despesas. Ao nível nacional, a compilação do saldo das administrações públicas nesta ótica não financeira é efetuada pelo Instituto Nacional de Estatística. Mas este saldo do lado não financeiro também pode ser calculado numa perspectiva financeira, através da diferença entre a aquisição líquida de ativos financeiros e das transações em passivos pelas administrações públicas. E aqui falamos, por exemplo, da variação dos depósitos do lado dos ativos financeiros e dos empréstimos obtidos do lado do passivo. O resultado que se obtém através desta igualdade é compilado pelo Banco de Portugal e é o mesmo que se obtém do lado não financeiro. Quando existe uma diferença entre receitas e despesas positiva, então diz-se que temos um excedente orçamental, o saldo é positivo, e diz-se que as administrações públicas têm assim uma capacidade de financiamento pelo excedente que acumularam. Este excedente permite, por exemplo, pagar dívidas de anos anteriores ou aplicar esse dinheiro, por exemplo, em depósitos. Do mesmo modo, quando a diferença entre receitas e despesas é negativa, então há um déficit orçamental e, neste caso, as administrações públicas têm necessidade de financiamento, que pode ser financiada, por exemplo, pela emissão de mais dívida ou, em alternativa, podem utilizar depósitos que tinham sido constituídos anteriormente para fazer face a estas necessidades de financiamento. No Tratado de Maastricht, os Estados-membros da União Europeia acordaram em manter um déficit orçamental inferior a 3% do PIB. São valores que se encontram definidos no protocolo anexo ao Tratado da União Europeia sobre o processamento dos déficits excessivos, no qual também se refere que os Estados-membros devem enviar à Comissão Europeia, e em particular ao Eurostat, informação sobre o déficit e a dívida do respectivo país. Filipe, obrigada. Eu vou voltar aqui a interromper-te, porque no fundo tu acabaste de explicar, não é, que existe este conceito de saldo das administrações públicas, que pode também ser definido como um saldo orçamental, mas a verdade é que, nomeadamente na comunicação social, o conceito que mais ouvimos é o de déficit orçamental. Estes dois conceitos também são equivalentes ou são conceitos diferentes? Sim, de facto, como o déficit é a situação mais comum, muitas vezes acabamos por nos referir ao saldo das administrações públicas simplesmente por déficit, embora só possa ser considerado déficit quando o valor do saldo é negativo, e neste caso será o simétrico do saldo. Se o resultado for positivo, será incorreto chamar déficit. Para além disso, quando nos referimos ao saldo como déficit, convém não esquecer que já não precisamos de colocar o sinal negativo a anteceder o valor, ou seja, um saldo de menos 2% do PIB corresponde a um déficit de 2%. Obrigada. Por trás da compilação do saldo das administrações públicas existe também um conjunto de princípios metodológicos que também são comuns à compilação das contas nacionais a nível europeu. Desde logo, no registro das operações deve seguir-se, em termos gerais, o princípio da especialização do exercício e, segundo este princípio, as operações devem ser registadas no momento em que dizem respeito. Por exemplo, a aquisição de um bem a uma empresa é registado como despesa no momento da sua faturação e, como tal,
nesse mesmo momento tem impacto no saldo, independentemente de estes bens virem a ser pagos uns meses depois, como acontece muitas vezes com algumas das despesas dos hospitais. Um segundo princípio seguido é a consolidação, que é um método de apresentação das contas de um conjunto de entidades como se estas constituíssem uma única entidade. Ou seja, isto envolve a eliminação de todas as operações que ocorrem entre as unidades do mesmo setor ou subsetor institucional. Por exemplo, uma transferência da administração central para o município será consolidada através da eliminação da despesa da administração central e da receita do município. No limite, o saldo nunca é afetado por estas operações que consolidam. Relativamente à valorização, as contas das administrações públicas estão expressas em termos gerais a valor de mercado, ou seja, refletem o valor em que os ativos são adquiridos ou cedidos, com base apenas em considerações de mercado. E, por fim, tem subjacente o princípio da quádrupla entrada. Neste caso, uma operação é registada 2 vezes por cada uma das unidades institucionais em causa. Por exemplo, a compra de certificados do Tesouro pelas famílias envolve 4 registros financeiros: a saída de dinheiro de uma família para ficar com o certificado na sua carteira, portanto 2 registros do lado das famílias e outros 2 nas administrações públicas pelo aumento dos passivos pela emissão do certificado e pelo aumento dos seus depósitos pelo dinheiro que entrou. Neste gráfico apresentamos o valor do saldo anual das administrações públicas desde meados da década de 50 do século passado até ao final do ano 2020. E aqui o que os números mostram é que neste período existe uma predominância de déficits das administrações públicas, com exceção aqui dos períodos iniciais do gráfico, e utilizamos aqui neste gráfico dados das séries longas da economia portuguesa, que estão disponibilizados no site do Banco de Portugal, e também a atual série do saldo das contas públicas, que começa em 1995. Isso é uma nota para o facto das séries longas estarem agora em revisão, pelo que em breve vão ser disponibilizadas atualizações, das quais também iremos dar conta no portal de estatísticas do banco. Relativamente aqui à evolução do saldo, verifica-se que desde 1995 o valor mais baixo do saldo foi atingido em 2010, no ano imediatamente anterior ao pedido de assistência económica e financeira de Portugal. Desde então, o saldo foi registando tendencialmente valores menos deficitários, atingindo, mesmo no final de 2019, o primeiro excedente da atual série de contas públicas em 0,1% do PIB. Em 2020, as administrações públicas voltaram a registrar um déficit de 5,7% do PIB, muito por causa aqui da situação de pandemia que, entretanto, se instalou. Uma das perguntas que nos costumam colocar tem a ver com a distribuição dos saldos pelos vários subsetores das administrações públicas. Este gráfico procura ilustrar isso mesmo. De facto, o saldo das administrações públicas é muito influenciado pelo comportamento do saldo da administração central, uma vez que integra as principais entidades das administrações públicas. O que se verifica também é que, tradicionalmente, o subsetor dos fundos da Segurança Social é um subsetor com capacidade de financiamento, é excedentário, uma vez que a sua principal fonte de financiamento são as contribuições obrigatórias, sendo algumas resultantes das transferências do Orçamento de Estado, isto nos termos da Lei de Bases da Segurança Social. Um dos aspectos que gera muito interesse na análise do saldo das administrações públicas é a composição das receitas e das suas despesas. Em 2020, as receitas das administrações públicas ascenderam a perto de 90 mil milhões de euros, qualquer coisa como 43% do PIB. Destes quase 90 mil milhões de euros, 34% resultaram da receita de impostos indiretos, o IVA, os impostos especiais sobre consumo, por exemplo, o imposto sobre os veículos.
As contribuições sociais efetuadas pelas entidades empregadoras e pelos trabalhadores ascenderam a 30% do total da receita e os impostos diretos sobre o rendimento do trabalho e das empresas representaram cerca de 23%. Do lado da receita, destaca-se também a receita proveniente das vendas das administrações públicas, com cerca de 8% do total da receita, e as outras receitas com cerca de 6%. Passando para o lado da despesa, os resultados para 2020 mostram que a despesa pública ascendeu a quase 100 mil milhões de euros. A maior parte desta despesa foi efetuada mesmo em prestações sociais, que são pagas às famílias e incluem, por exemplo, as prestações de doença, de invalidez, as prestações de desemprego e as pensões de reforma. Já as despesas com remunerações foram de 24% do total da despesa e as despesas com consumo intermédio, ou seja, com o consumo de bens e serviços no âmbito do processo de produção das administrações públicas, representaram cerca de 12% do total da despesa. Os juros tiveram um contributo para o total da despesa de 6%. Em 2020 temos aqui nas outras despesas um valor mais alto do que o habitual, e aqui em grande medida porque neste total se incluem subsídios e em particular em 2020 inclui os subsídios pagos no âmbito das medidas excepcionais de apoio à atividade económica devido à Covid-19 e também o total do apoio financeiro concedido pelo Estado à TAP. Uma pergunta que também recebemos no conjunto de questões colocadas no momento da inscrição para este webinar pretendia conhecer o impacto da pandemia nas contas das administrações públicas. E em 2020, e de acordo com os dados que temos da Direção-Geral do Orçamento, as medidas diretas adotadas no âmbito da Covid-19 ascenderam a cerca de 2,3% do PIB. E aqui não se incluem todos os efeitos relacionados, por exemplo, com a redução da atividade económica motivada pela pandemia. A maior parte destas medidas esteve relacionadas com o pagamento do layoff às empresas, cerca de 0,7% do PIB, e com outros apoios às empresas. Os apoios ao Serviço Nacional de Saúde por via, por exemplo, da aquisição de equipamentos de proteção individual também tiveram aqui um preço significativo, com 0,4% do PIB, bem como os outros apoios concedidos às famílias, por exemplo, subsídios por doença associada à Covid. Bom, Filipe, eu vou interromper-te novamente para colocar uma questão que também nos chegou aqui através dos professores e que tem a ver aqui com os impactos da emissão e da amortização da dívida pública. E a pergunta é se a emissão de dívida pública interfere nas receitas de capital e no saldo orçamental e por outro lado se a amortização da dívida pública é ou não considerada nas despesas públicas. Obrigado, Lígia. É de facto uma questão interessante. Na realidade, as receitas de capital não estão relacionadas com as emissões de dívida pública. Uma emissão de títulos de dívida pública tem apenas impacto ao nível da composição dos ativos e dos passivos financeiros, ou seja, a emissão do título representa um aumento do passivo das administrações públicas por contrapartida do recebimento de dinheiro, ou seja, o aumento de depósitos no ativo deste setor. Ou seja, o ativo equilibra com o passivo, não havendo aqui lugar a um aumento da sua capacidade de financiamento. Já as receitas de capital estão incluídas aqui nas outras receitas e englobam, por exemplo, transferências da União Europeia, que não empréstimos. E aqui, neste caso, com as transferências da União Europeia, há de facto uma receita das administrações públicas que faz com que o saldo também melhore por este efeito. No caso da amortização de dívida pública, o efeito é no sentido oposto e também não tem impacto nas despesas. No fundo, trata-se de uma operação meramente financeira, com uma redução de passivos e de ativos, não existindo então qualquer impacto no saldo. Obrigada, Filipe. Acho que ficámos esclarecidos. Eu passava agora aqui a uma breve comparação a nível europeu do saldo das administrações públicas
Isto com base na informação que é divulgada pelo Eurostat. E o que podemos observar é que a situação em 2020 é bastante diferente da que tínhamos em 2019. Isso em 2019, 17 dos 27 países da União Europeia apresentavam um excedente, incluindo Portugal. Em 2020 o panorama mudou muito e todos os países da União Europeia apresentam déficits no saldo das administrações públicas e apenas um, que é a Dinamarca, não apresentou um déficit superior a 3% do PIB. E isto reflete bem os efeitos da pandemia nos vários países europeus. Em 2020, o saldo das administrações públicas da União Europeia deteriorou-se para os menos 6,9% do PIB. Relativamente ao saldo das administrações públicas portuguesas, verifica-se que em 2020, tal como em 2019, registaram um resultado melhor do que o valor registado na União Europeia a 27. E a título de curiosidade, no top 3 das maiores déficits em 2020 estão a Espanha, que contabilizou um déficit de 11% do PIB, seguido de Malta e da Grécia. E do outro lado da escala, os menores déficits foram registados na Dinamarca, Suécia e Bulgária. Vou agora parar a partilha do ecrã para passar a palavra ao Gonçalo, que nos irá falar sobre a componente da dívida pública. Muito obrigado. Obrigado, Filipe. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar promovido pelo Banco de Portugal, desta feita sobre estatísticas das finanças públicas. Por esta altura espero que já saibam tudo sobre o saldo das administrações públicas, uma vez que a partir de agora vou dirigir-me sobretudo ao conceito de dívida pública. Vou passar a partilhar aqui o meu ecrã. Lígia, creio que já estão todos a ver, confirmas? Sim? Sim, está perfeito. Então, eu vou começar por explicar como é que nós no Banco de Portugal calculamos a dívida pública, para de seguida olharmos para alguns dos indicadores associados a este resultado, a dívida pública. Então, a dívida pública é calculada através da soma de todos os passivos contraídos pelo setor das administrações públicas, sob a forma de depósitos, empréstimos ou títulos de dívida. Por oposição, todas as responsabilidades que não dizem respeito a estes tipos de operações estão excluídos do conceito de dívida pública, como é o caso dos derivados financeiros ou dos créditos comerciais, que são, por exemplo, as dívidas a fornecedores. Mas vamos focar-nos nas operações que fazem parte da dívida pública, os depósitos, os empréstimos e os títulos de dívida. Talvez aquele que gera aqui mais dúvidas, eu diria que são os depósitos. Como é que um depósito está ou faz parte da dívida pública? E para explicar isso, eu recorreria aqui talvez ao exemplo de um depósito bancário. Todos nós já depositamos dinheiro junto de um banco e esse depósito, na nossa ótica, trata-se de um ativo, estamos a entregar uma disponibilidade nossa ao banco, pelo que, na ótica desse banco, estes depósitos são uma responsabilidade, ou seja, são um passivo que, no final da maturidade do mesmo, tem que ser devolvido ao cliente. Por esse motivo, não seria de estranhar que, ao avaliar a dívida desse banco, estivessem incluídos também estes montantes de depósitos. No caso das administrações públicas, isto não é diferente, pelo que os depósitos recebidos pelas administrações públicas fazem também parte da dívida das mesmas. Mas vamos olhar aqui para alguns exemplos, talvez para ficar ainda mais claro que depósitos são estes. Os dois primeiros eu creio que são bastante conhecidos de todos nós, os certificados de aforro e do Tesouro. Talvez não soubessem, mas sempre que adquirirem este tipo de produtos de poupança, estão a financiar as administrações públicas num instrumento que é equiparado a um depósito. Um outro exemplo são os depósitos de algumas entidades públicas, também junto do Tesouro.
Temos também alguns exemplos de operações de empréstimos que entram na dívida pública. Por exemplo, os empréstimos recebidos pelas administrações públicas obtidos juntos de bancos. Também concorrem para esta rúbrica os empréstimos recebidos no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira ao país, e ainda aqui um exemplo bastante mais recente, um empréstimo obtido ao abrigo do programa SURE, no qual a Comissão Europeia financia os países de forma a ajudar a fazer face aos impactos da pandemia de Covid-19. Relativamente aos títulos de dívida, são exemplos as obrigações de tesouro, os bilhetes do tesouro e as obrigações de tesouro de rendimento variável, que também estão disponíveis para o investimento de todos nós. Então agora que já sabemos que operações fazem parte da dívida pública, vamos ver como é que estas operações são avaliadas. A dívida pública é calculada sempre no final de um período, habitualmente no final de um ano, mas também pode ser no final de um trimestre ou até de um mês. E é avaliada ao valor facial. Este valor facial corresponde basicamente ao valor pelo qual o setor das administrações públicas tem que reembolsar os seus credores na data do vencimento, isto excluindo os custos com estas operações, como são o caso dos juros ou de comissões. Uma outra característica também importante relativa ao cálculo da dívida pública é o facto de recorrer a dados consolidados. Tal como o Filipe explicou no âmbito do saldo das administrações públicas, estes dados consolidados passam por excluir as operações entre entidades do setor, neste caso do setor das administrações públicas. Assim, por exemplo, imaginemos que uma autarquia tem um empréstimo junto do Tesouro, este empréstimo, que até seria uma dívida dessa autarquia, é excluído do cálculo da dívida pública, uma vez que é concedido também por uma entidade que pertence ao setor das administrações públicas. De dizer que esta metodologia de cálculo diz respeito à ótica de Maastricht. Aliás, é também por isso que a dívida pública é também muitas vezes chamada de dívida de Maastricht. E esta ótica acaba por ser mesmo a que é mais importante na medida que é parte de uma definição harmonizada a nível europeu, e pelo facto dos vários países compilarem a dívida desta forma, é permitida a comparação entre as suas dívidas. O Tratado de Maastricht, que também deu nome aqui a esta ótica de dívida, quando da sua assinatura para a adesão à União Europeia, os países comprometeram-se em manter a sua dívida pública num nível não superior a 60% do PIB. No entanto, vamos ver pelos slides seguintes que este nível nem sempre tem sido cumprido. Gonçalo, obrigada. Eu tenho aqui então uma questão para te colocar. Eu tenho uns certificados do Tesouro que comprei há uns anos, então isso significa que eu sou detentora de dívida pública? Exatamente. Ao seres investidora nesse tipo de produto, estás a financiar a administração pública numa operação que, como eu disse anteriormente, configura um depósito. Aliás, daqui a uns slides mais à frente eu irei mostrar um gráfico em que é possível verificar em quanto é que as famílias financiam aqui a dívida pública, mas podemos olhar para ele daqui a pouco. Muito bem, obrigada. Vamos então agora olhar para alguns números associados à dívida pública. Este primeiro gráfico apresenta a evolução da dívida pública em percentagem do PIB desde 1999. Nesse ano, a dívida pública ascendia a 55,4% do PIB. Foi um dos poucos anos aqui na análise em que o tal limite do Tratado de Maastricht foi cumprido. Em 2008, a dívida pública já se situava em 75,6% do PIB, numa altura em que se iniciava uma crise financeira a nível mundial. Nos anos seguintes, em virtude da acumulação de déficits que o Filipe acabou por mostrar,
também agravados pela situação da crise de dívida soberana, a dívida pública subiu até atingir o seu nível máximo, que ocorreu e foi verificado no final do primeiro trimestre de 2013, altura em que a dívida ascendia a 135,2% do PIB. Desde esse momento até parece ter iniciado uma trajetória descendente até o final de 2019. No entanto, em face dos efeitos da pandemia de Covid, 2020 voltou a ser um ano de crescimento da dívida, que no final deste ano situava-se nos 133,6% do PIB. Vamos agora olhar para a decomposição da dívida pública por instrumento. E por instrumento, diga-se aqueles 3 tipos de operações que eu referi primeiramente: empréstimos, depósitos e títulos de dívida. Conseguimos verificar pelo gráfico que, historicamente, o instrumento preferencial para financiar a dívida tem sido os títulos de dívida. No entanto, trago-vos aqui alguns destaques ao nível dos restantes instrumentos. Por exemplo, aqui no caso dos empréstimos, neste período situado entre 2011 e 2014, uma altura em que estávamos perante um programa de assistência económica e financeira, o país deixou de se conseguir financiar a um custo comportável nos mercados financeiros, pelo que a solução passou por pedir esta assistência económica e que nos chegou através de empréstimos de instituições internacionais. E é precisamente a chegada desses empréstimos que se traduz no acentuar das barras a vermelho. Também ao nível dos depósitos, vemos desde 2011 que um aumento desta componente que está relacionada com os certificados do Tesouro, eles que no momento da sua emissão tinham uma taxa de juros bastante apelativa e pelo que por esse motivo reuniram aqui a preferência das famílias enquanto de produto de poupança. Também aqui uma nota para o ano 2020, no slide anterior já me tinha referido a ele como sendo um ano de aumento de dívida pública. No entanto, no slide anterior estamos a olhar para dados em percentagem do PIB, aqui olhamos para valores absolutos e, portanto, no ano 2020 a dívida pública aumentou 20,5 mil milhões de euros. Para termos aqui uma ideia da ordem de grandeza deste número, estes 20,5 mil milhões de euros permitiriam quase pagar um ano de salários da administração pública. Vamos agora olhar quem são os detentores de dívida pública e aqui ficamos a saber qual o peso das famílias enquanto investidor da dívida pública, respondendo à questão ou pelo menos relacionado com a questão que Elígia me fez. Como o gráfico já vai identificando, o principal setor investidor da dívida pública ou são os investidores não residentes, com quase metade da dívida pública, eles que há 25 anos atrás, podemos ver pela barra mais clara, tinham uma proporção inferior à metade do que se verifica em 2020. Este aumento de peso enquanto investidores na dívida pública decorre sobretudo de 2 fatores. Por um lado, os tais empréstimos recebidos no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, concedidos por entidades não residentes, o FMI, o BCE e a Comissão Europeia, e depois, por outro lado, também nestes últimos anos, a dívida pública, os títulos de dívida, foram um dos investimentos preferenciais de investidores institucionais não residentes. Em segundo lugar, como maior detentor da dívida pública, apresentamos o Banco Central, neste caso o Banco de Portugal, com 18% da dívida pública em 2020. Nos últimos 6 anos o banco tem acentuado aqui a sua detenção de dívida pública em virtude dos programas de compra de ativos determinados pelo BCE e que a nível local são colocados em prática pelos bancos centrais e que se traduziram aqui em compras significativas de títulos de dívida por parte do Banco de Portugal.
Em terceiro lugar surgem os bancos, com 14%, também, sobretudo, através da detenção de títulos de dívida pública, e eles, os bancos que há 25 anos atrás, em 1995, eram o mesmo setor que mais dívida pública tinha em carteira. Em quarto lugar surgem então as famílias, onde está incluído o investimento da Lígia e de todos nós que possamos ter certificados de aforro e do Tesouro, com 13%. Depois, já em menores proporções, temos outras sociedades financeiras, que são sobretudo sociedades de seguros e fundos de pensões, com 5%, e uma pequena parcela para as empresas. Esta foi a ótica dos credores, se quisermos, dos detentores da dívida pública. Vamos agora olhar para aqueles que são os subsetores originadores. Se bem se recordam, pelo início da intervenção do Filipe, o setor das administrações públicas está dividido em 3 subsetores: administração central, administração regional e local e fundos de segurança social. E vamos ver quem é que são os subsetores mais dívida origina. Como seria de esperar, diria eu, a administração central com 96% é o subsetor com maior dívida. Recordem-se que neste subsetor está incluído o Estado e algumas das principais entidades das administrações públicas. Uma nota também para a Segurança Social, cuja dívida é praticamente zero, não é exatamente zero, em termos absolutos estamos a falar de apenas 2 milhões, recordem-se, num total de mais de 270 mil milhões. E depois os remanescentes 4% estão ao cargo da administração regional e local, que, pelo gráfico de barras, podemos verificar estarem concentrados na administração regional da Madeira. Gonçalo, obrigada. Sim. Nós até agora temos estado a falar essencialmente neste conceito da dívida de Maastricht. Mas, por exemplo, se eu aceder ao site do IGCP, eu encontro um conceito que é o de dívida direta do Estado. Sim. Isto significa que existem vários conceitos de dívida e, se sim, há algum que seja mais correto olhar do que outro? Como é que... Sim, existem diversos conceitos de dívida. O slide seguinte vem precisamente apresentar alguns deles. E, portanto, se calhar passava já aqui a apresentar esses conceitos alternativos. Apresento aqui 3, sendo que existem outros. Sempre por comparação aqui com a dívida de Maastricht, que, como vimos anteriormente, no final de 2020 ascendia a 133,6% do PIB. A primeira dívida alternativa que aqui apresento é a dívida de Maastricht líquida de depósitos. Este conceito diferencia-se da ótica de Maastricht pelo facto de não olhar apenas ao lado dos passivos, mas também ter em conta as disponibilidades das administrações públicas sob a forma de depósitos. E faz todo o sentido olharmos para este indicador, porque imaginemos que o cenário em que estamos a ponderar investir em 2 empresas diferentes. As duas têm o mesmo nível de dívida, mas há uma delas que até tem uma conta num banco com um depósito assinalável, enquanto que a outra não tem qualquer depósito. Ora, em termos de risco, é muito mais arriscado o investimento na segunda empresa do que na primeira, que pode usar a sua conta de depósitos para fazer face à sua situação de dívida. É precisamente esta ponderação que esta segunda ótica de dívida permite fazer e, por isso, por serem descontados as disponibilidades em depósitos, apresentam um valor inferior à da dívida de Maastricht. No caso, situa-se a dívida líquida de depósitos em 121,8% do PIB. Uma terceira ótica de dívida é a dívida de Maastricht, incluindo os créditos comerciais. Lembrem-se que as operações incluídas na dívida correspondem aos depósitos, aos empréstimos e aos títulos de dívida. Nesta ótica, que é uma ótica mais alargada, estão também considerados os passivos sob a forma de créditos comerciais,
que são podem ser, por exemplo, os créditos a fornecedores. Neste caso, este indicador ascende a 134,6% do PIB. E por último, o tal conceito que falavas, efetivamente, ele é compilado pelo IGCP, conforme o nome indica, apresenta aqui uma diferença para a ótica de Maastricht ao nível do âmbito, uma vez que a dívida direta do Estado diz respeito unicamente à dívida do Estado, enquanto que a dívida de Maastricht diz respeito à dívida de toda a administração pública. E, portanto, para além desta diferença de âmbito, há ainda a assinalar algumas diferenças ao nível da consolidação, o que depois até faz com que os valores desta ótica de dívida sejam tão semelhantes à de dívida de Maastricht. No final de 2020, a dívida direta do Estado ascendia a 132,5% do PIB. Vou agora mostrar-vos aqui um slide em que fazemos a comparação da dívida pelos vários países da União Europeia, tal como o Filipe tinha feito para o caso do saldo. Conforme se verifica, Portugal é o terceiro país da União Europeia com maior dívida, apenas superado pela Itália e pela Grécia. Grécia onde a sua dívida já ultrapassa 2 vezes o seu PIB. São os 3 países mais endividados, Portugal, Grécia e Itália. Do lado dos menos endividados temos a assinalar a Bulgária, o Luxemburgo e aquele que é mesmo o país com menor dívida da União Europeia, a Estónia, com apenas 18,2% de dívida face ao seu PIB. Tendo em conta o tal limite do Tratado de Maastricht, de 60% do PIB, verificamos que quase metade dos países encontram-se acima e a outra metade abaixo. A própria média da União Europeia é de 90,7% do PIB, portanto, situada acima do limite do Tratado de Maastricht. Por fim, e para que o que gostávamos deste webinar era que a diferença entre estes dois conceitos ficasse bastante clara, dívida e déficit, preparámos aqui um exercício, um exercício meramente académico, recorrendo ao paralelismo de um orçamento de uma família, neste caso uma família muito típica portuguesa, temos o Eusébio e a Amália, e vamos já olhar para as receitas e despesas desta família. Temos o salário como um dos rendimentos, temos também ali um pequeno rendimento sob a forma de juros e depois uma série de despesas bastante habituais e comuns nas várias famílias. Fazendo as contas para esta família e neste mês, o total de receitas ascendeu a 1.600 euros, enquanto as despesas foram de 1.300 euros. Assim, o saldo para este mês é positivo em 300 euros. Conforme o Filipe explicou, tendo um saldo positivo, isto corresponde a uma situação descendente. E o que é que esta família, o Eusébio e a Amália, fizeram com estes 300 euros? Tendo uma poupança positiva, optaram por constituir um depósito junto de um banco. Se quisermos fazer aqui um apanhado daquilo que aconteceu no mês ao nível do saldo e da dívida, temos então que o saldo do mês foi de 300 euros positivos, enquanto que ao nível da dívida não existe aqui nenhum movimento a registrar. Mas agora imaginemos que este mesmo casal, motivado pelo levantamento de algumas restrições de circulação, planeia as suas férias de verão e adquire agora uma semana de férias no Algarve, com tudo incluído, no valor de 750 euros. Bom, agora as contas já são outras. As despesas já estão a superar as receitas, temos então um saldo negativo de 550 euros, o que, como o Filipe também explicou, se traduz numa situação de déficit. Perante este déficit, quer dizer que as receitas foram insuficientes para pagar as despesas do mês. Esta família optou por duas coisas. Por um lado, levantou o tal depósito que tinha do mês anterior,
Mas como esse montante foi insuficiente para pagar este déficit, foi ainda pagar algumas dessas despesas com um cartão de crédito que constitui uma dívida a um banco. E, portanto, agora se fizermos o mesmo apanhado do mês, temos que esta família, o Eusébio e a Amália, tiveram um saldo negativo, um déficit de 550 euros, enquanto que a sua dívida aumentou 250 euros. Com este exemplo, esperamos que não subsistam dúvidas aqui ao nível da diferença entre estes dois conceitos e de seguida trazemos um... Desculpa interromper. Só para, talvez, antes de passarmos para esta parte da apresentação, há aqui duas questões que eu julgo que são muito rápidas de responder. Há aqui uma questão, se podíamos voltar a explicar porque é que os depósitos constituem dívida, e a segunda questão tem a ver com esta diferença de Portugal ter uma dívida em percentagem do PIB, ser a terceira maior dívida em percentagem do PIB, mas depois não corresponder, esse ranking não ser o mesmo em valores absolutos. Talvez possamos recapitular muito rapidamente aqueles dois slides que passaste. Ou explicar, não sei, slide, não é, no fundo. O dos depósitos, não é? Sim. Vou voltar aqui atrás. Bem, relativamente aos depósitos, posso ir desde já adiantando que estes depósitos são os depósitos recebidos, ou seja, os montantes que estão à custódia das administrações públicas e que vão ter que ser devolvidos. São exemplo de depósitos, e acho que isso deixa bastante claro, as obrigações do Tesouro e bilhetes do Tesouro, aliás, aqui estou no slide errado, os certificados de aforro e certificados do Tesouro, nos quais todos nós podemos investir e através dos quais estamos a entregar as nossas poupanças às administrações públicas. No entanto, em termos estatísticos, estes dois produtos de poupança são equiparados a um depósito, ok? E são estes depósitos que fazem parte da dívida. Não sei se... Já temos aqui feedback que já foi entendido. Ok. A segunda questão, Lígia, ajuda-me. A segunda questão tem a ver com podermos olhar para a dívida pública em percentagem do PIB ou em valores absolutos, valores nominais, não é? E isso implica que podemos ter rankings diferentes, não é? Sim, sem dúvida. O facto de termos de olharmos, em termos de comparação internacional, faz todo o sentido olharmos para um valor relativo ao PIB de cada país, não é? Naturalmente que países como a França e a Alemanha terão uma dívida bastante superior à de Portugal em termos absolutos, mas também o seu PIB será bastante superior. Portanto, temos que ter aqui este elemento relativo para que permita a comparação entre a dívida dos dois países. Obrigada, Gonçalo. Bom, acho que agora chegámos então ao momento de nos mostrares na prática onde é que acedemos a toda esta informação. Exato, e para isso eu pedi a ajuda aqui à nossa colega Filipa, que nos vai apresentar aqui através do vídeo a nossa principal plataforma de divulgação de informação estatística, que é o BPStat. Eu vou aqui deixar de partilhar este meu ecrã. Olá a todos, o meu nome é Filipa, sou estudante de Economia e hoje venho falar daquilo que não dispenso neste regresso às aulas. Lembras-te daquelas semanas cheias de trabalhos para apresentar? Daqueles em que tens que analisar a rendibilidade das empresas ou a evolução do PIB? Ou quando precisas de procurar informação sobre taxas de juros ou inflação? Ou quando o que precisas mesmo é de perceber aqueles conceitos mais complexos como balança de pagamentos, dívida externa ou dívida pública? No BPStat, o portal de estatísticas do Banco de Portugal, podes encontrar isto tudo. Deixa-me mostrar-te como. No BPStat, a informação está agrupada por domínios. Basta clicares no menu e começares a explorar. Se tiveres dúvidas, no site existem vários tutoriais que te ajudarão a encontrar a informação de que precisas. É útil, não é? Deixa-me mostrar-te mais. Imagina, por exemplo, que tens de apresentar um trabalho sobre os empréstimos que os bancos estão a conceder às famílias.
No domínio das estatísticas monetárias e financeiras, selecionas balanças de instituições financeiras monetárias e podes ver de imediato esta evolução. Também podes perceber como nos comparamos com a área do euro. Não sabes o que é uma instituição financeira monetária? Consulta a secção O que é e terás logo a resposta. Precisas de inspiração e novas ideias para as tuas análises? Vê as infografias disponíveis. Dou-te mais um exemplo. Suponho que precisas de analisar as relações económicas de Portugal com os outros países. Encontras toda a informação de que precisas no domínio das estatísticas externas. Para além dos dados estatísticos, dos conceitos e das análises, podes ainda utilizar os conteúdos do BPStat para tornar as tuas apresentações ainda mais interessantes e interativas. Podes, por exemplo, partilhar com a tua turma um vídeo ou explorar durante a apresentação os teus gráficos favoritos. Como vês, o BPStat pode facilitar-te imensa vida. Espero que tenhas gostado destas dicas e bom regresso às aulas. Pronto, espero que tenha ficado claro. Se calhar posso aproveitar a ocasião para mostrar. Sim, Gonçalo, já agora podemos ver também no BPStat onde é que conseguimos aceder a esta informação. Sim. Eu vou então voltar a partilhar o meu ecrã. Gonçalo, enquanto tu partilhas, Sim. eu vou só relembrar que nós vamos deixar no chat o questionário de satisfação que pedimos que obviamente que preencham. O vosso feedback é muito importante para nós. Espero que já estejam a ver. Sim? Sim. Ok, pronto. Então este é o aspecto da homepage do nosso BPStat. Podemos ver logo aqui ao centro alguns indicadores em destaque, onde surge, por exemplo, a dívida pública em percentagem do PIB, da qual falei. Para olharmos, sobretudo, para as estatísticas no domínio das administrações públicas, eu aconselho-vos a dirigir aqui ao separador de domínios e selecionar o domínio das administrações públicas. Portanto, na página de domínio das administrações públicas temos aqui alguns subdomínios, já falarei sobre eles, mas apresentamos também logo de antemão alguns gráficos pré-definidos, assim como alguns quadros que podem consultar. Temos também algumas notícias que podem ser do interesse de todos, assim como aqui, por exemplo, o que é o saldo das administrações públicas. Podem consultar este conteúdo para tirar alguma dúvida que possa ter persistido depois da nossa apresentação. Depois, em termos de subdomínios, podemos ainda restringir mais a nossa análise e, olhando aqui em jeito de exemplo para a dívida pública, encontramos mais uma vez alguns gráficos pré-definidos. Este, por exemplo, é bastante parecido àquele que apresentei durante a minha apresentação e voltamos a ter mais uma vez alguns quadros, notícias, conteúdos de meta-informação. Pronto. Acho que assim de uma forma muito rápida é isto. Obrigada, Gonçalo. Nós também já, à medida que vamos avançando nestes webinars, vamos ficando familiarizados com o BPStat e relembrar aqui que nós estamos naturalmente disponíveis para responder a questões, sempre que houver alguma dúvida, quer na interpretação dos dados, que tentamos sempre ser o mais claros possíveis, mas temos consciência que também temos um longo caminho ainda para percorrer, quer na questão da exploração da própria plataforma, e por isso sintam-se sempre à vontade para nos colocarem as questões que acharem pertinentes. O nosso tempo está a chegar ao fim. Eu queria aproveitar para agradecer novamente a vossa presença e não podia deixar de agradecer a excelente colaboração da equipa da Direção-Geral de Educação, sem a qual nós nunca teríamos chegado até vós.
Muito obrigada pelo vosso empenho, pela vossa excelente colaboração. Relembrar que esta apresentação vai ser disponibilizada a todos os participantes através do e-mail. Relembrar também que no próximo ano letivo gostaríamos muito de continuar a trabalhar convosco e a colaborar convosco e, portanto, estamos muito receptivos a temas que queiram propor. Depois destes 4 webinars, o que é que ainda faz falta falar, o que é que ainda faz falta apresentar para que estas sessões de facto possam ser úteis para todos, e são um grande desafio para nós, mas estamos muito contentes por este caminho que temos percorrido em conjunto. Uma nota também para todos aqueles que necessitarem de certificado de participação, basta pedir por e-mail, pelo mesmo e-mail que receberam o link da informação. E da minha parte é tudo. Doutora Rosália, não sei se quer ainda dirigir algumas palavras. O meu muito obrigada a todos. Bom, eu estou sem palavras, estas sessões são sempre extraordinárias, aliás isso vem sendo dito aí no bate-papo, as pessoas estão muito contentes, isso é fantástico, para nós Direção-Geral da Educação é também muito importante e só o conseguimos, como eu vos dizia no início, com esta equipa extraordinária e portanto eu no final da minha intervenção dizia de certeza que nos vamos voltar a encontrar, não adiantei, a Lígia já disse, este ano económico, portanto, lá para o início do próximo ano letivo, provavelmente voltaremos a encontrar-nos. No link que tem para avaliação da satisfação deste evento, tem exatamente um espaço, se tiverem tempo, onde podem colocar esses vossos contributos, portanto, matérias, assuntos que queiram ver tratados nos próximos webinars, está lá esse espaço podem fazê-lo, esta avaliação vai estar, este link vai estar aberto, penso que durante todo o dia de amanhã, para terem tempo para preencher com calma, porque sabemos que estão também muito cansados deste ano que é tão instável, não é? E que trouxe tantos constrangimentos à vossa função muito importante que é ensinar os nossos alunos. Muito obrigada a todos mais uma vez. Eu vou só aproveitar, doutora Rosália, porque também a par dos temas, não é? Nós ainda não temos muitas perspectivas de como é que será o próximo ano letivo e por isso mesmo se for necessário algum ajuste em termos de horário, nós percebemos que houve alguns professores que só conseguiram chegar mais tarde, todas essas notas façam-nos chegar através do questionário de satisfação para nós também nos podermos adaptar àquilo que for mais útil para vocês. Muito obrigada. Um bom resto de dia. Continuação de bom trabalho. Obrigada a todos. Obrigada.